pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pós-jogo de São Paulo 0, Sport também 0, válido pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Partida que aconteceu na noite de sábado no estádio do Morumbi, em São Paulo, capital. Vamos analisar individualmente cada jogador do esporte. Agora, Kaique França, o goleiro rubro-negro, fez um jogo muito seguro em todos os aspectos, seja em saídas do gol, seja na recomposição com os pés ou com defesas importantes, passando muita tranquilidade a todo o sistema defensivo. Enfim, partida muito boa de Kaique França. Diogo Hereda, depois Matheus Alexandre. Diogo Hereda sofreu muito pouco defensivamente na primeira etapa e participou da melhor chance do esporte com uma bela finalização de fora da área. Na segunda etapa, sofreu um pouco mais defensivamente com a entrada do ponta esquerda Ferreirinha do São Paulo, mas conseguiu conter em alguns momentos. Enfim, partida muito boa de Diogo Hereda. Foi substituído aos 37 minutos da segunda etapa por Matheus Alexandre, que entrou tentando ser útil na marcação, ajudou a aumentar o poder aéreo dentro da área do esporte, mas sofreu para conter o ponta esquerda Ferreirinha na reta final de partida. Enfim, partida razoável de Matheus Alexandre. João Silva e Chico, a zaga rubro-negra no contexto geral foi quase perfeita na partida de sábado. Tiveram algumas dificuldades, assim como todo o time, para conter o ímpeto inicial da equipe paulista, mas depois que estabilizou, fizeram uma grande partida. João Silva ganhou a grande maioria das jogadas aéreas e ofensivas em escanteios e cruzamentos. No jogo defensivo pelo chão, fez um jogo muito competente. Enfim, partida muito boa do zagueiro português. E Chico foi no mesmo ritmo de seu companheiro de zaga. Muito seguro, defensivamente com botes e desarmes precisos. Enfim, partida muito boa de Chico. Igor Cariús, depois Lucas Cunha. Igor Cariús deu uma farrapada enorme que iniciou a jogada em que deu origem ao pênalti que foi desperdiçado pela equipe paulista, assim como todo o time. Teve algumas dificuldades na transição defesa-ataque, mas depois se estabilizou e no contexto geral fez uma partida razoável. Saiu nos acréscimos da segunda etapa com uma bolada no rosto e por problemas de concussão foi substituído por Lucas Cunha, que pelo pouquíssimo tempo que esteve em campo fica sem análise. Christian Rivera, assim como todo o time, sofreu para conter os avanços ofensivos da equipe paulista no início de partida, mas logo se estabilizou, demonstrando ser um verdadeiro cão de guarda. É impressionante como comanda todo o sistema defensivo e pela proposta utilizada pelo esporte na partida, ajudou demais, principalmente com desarme e no jogo aéreo defensivo. E na segunda etapa deixou alguns espaços que trouxeram perigo à defesa rubro-negra. Mas no contexto geral, partida boa do volante colombiano. Duqueiroz, depois Fabrício Domingues. Duqueiroz foi responsável por cometer o pênalti no início da partida. Tentou em alguns momentos levar a marcação do esporte um pouco mais à frente,
particularmente ainda sinto que está fora do ritmo de jogo ideal e que atua melhor como primeiro volante do que como um segundo homem de meio campo. Enfim, partida razoável do Duqueiroz. Foi substituído aos 30 minutos da segunda etapa por Fabrício Domingues, que entrou sendo mais combativo, mais ligado e entendendo o contexto da partida. Enfim, partida razoável do Uruguai. Sérgio Oliveira. Sempre que o Sport conseguia ter a posse de bola, o português buscava controlar o jogo, ajudou na recomposição ofensiva, sendo participativo e produziu a melhor chance do Sport na segunda etapa, mas precisa melhorar nas cobranças de falta, pois teve duas oportunidades que não passaram da barreira. Enfim, partida boa do meio-campista português. Lucas Lima, depois Christian Barleta, Pablo, depois Arthur Souza e Lenin Lobato, depois Carlos Alberto. Pela proposta defensiva mais necessária adotada pela equipe rubro-negra, dificultou demais o setor ofensivo, que nas poucas chances que teve não conseguiu ser eficiente. O Lucas Lima, atuando aberto pela direita, não conseguiu nem ser participativo e muito menos produtivo. Sua melhor jogada foi quando conseguiu cair pelo meio campo, deixando o Pablo de cara pro gol. Enfim, partida fraca de Lucas Lima. Foi substituído aos 30 minutos da segunda etapa por Christian Barleta, que entrou e pouco ou quase nada fez na partida. Enfim, partida fraca de Christian Barleta. Pablo ficou muito isolado na frente, ajudou a fechar os espaços e na única chance que teve não conseguiu ser eficiente. Enfim, partida razoável do Pablo. Foi substituído aos 17 minutos da segunda etapa por Arthur Souza, que entrou perdido e não conseguiu sequer fechar o espaço. Enfim, partida fraca de Arthur Souza. Lenin Lobato teve muita dificuldade para dar sequência nas jogadas no primeiro tempo e desperdiçou a melhor chance na segunda etapa. Enfim, partida fraca de Lenin Lobato. Foi substituído aos 17 minutos da segunda etapa por Carlos Alberto, que assim como todos que entraram no ataque, não conseguiu desenvolver absolutamente nada. Enfim, partida fraca de Carlos Alberto. O São Paulo, como já era esperado, tomou a iniciativa, teve a maior das oportunidades no início de partida, com um pênalti, aproveitando-se do nervosismo inicial do Sport, mas que foi desperdiçada. Depois, o Sport se estabilizou e começou a trazer dificuldades à equipe paulista. E no decorrer da primeira etapa, com os 3 zagueiros lá atrás, faltava gente para atacar na frente. E isso fazia com que o São Paulo pouco ou quase nada agredisse a equipe pernambucana. Na segunda etapa, fez com que o tricolor paulista agredisse mais o adversário, porém faltou precisão e qualidade para finalizar melhor a criação de jogadas. Enfim, no futebol de hoje, onde qualquer oportunidade vale ouro, o São Paulo precisa melhorar a criação de jogadas e o poder de finalização para que possa superar os adversários e conseguir fazer uma campanha sólida no Brasileirão 2025. Tudo igual para São Paulo e Sport na estreia do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Na noite de sábado, paulistas e pernambucanos ficaram 0-0 no Morumbi, em jogo que teve o maior domínio dos donos da casa, mas com os visitantes também levando perigo ao gol tricolor.
A melhor oportunidade saiu dos pés de Caleri logo no segundo minuto de jogo, mas a cobrança da penalidade foi para fora. Na próxima rodada do Brasileirão, o São Paulo vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro às 16 horas no domingo, mesmo dia da partida entre Sport e Palmeiras, às 18h30, na Ilha do Retiro. Antes, na quarta-feira, o Tricolor Paulista estreia na Conmebol Libertadores e vai até a Argentina enfrentar o Tajeres às 21h30. No mesmo horário, o rubro-negro pernambucano decide o título do Campeonato Pernambucano diante do Retrô na Ilha do Retiro. O Leão joga pelo empate para ser tricampeão estadual. E vamos às notas! Notas do São Paulo, nota 6. O Tricolor Paulista entrou em campo desfalcado sem dois dos principais jogadores de criação, mas com o que tinha disponível dava para fazer algo melhor, principalmente na criação de jogadas na primeira etapa e na finalização das jogadas ofensivas na segunda etapa. E como já falei, é nisso que o São Paulo precisa melhorar para se impor durante a temporada 2025. Notas do Esporte, nota 6. Pela postura nervosa e até certo ponto perdida no início de partida. Depois disso, pela postura muito boa de marcação, principalmente com o transcorrer da primeira etapa. Na segunda etapa, soube sofrer, mas precisará ser muito eficiente nas pouquíssimas conclusões a gol que tiver contra times, assim como o São Paulo, mais qualificados, para que o rubro-negro pernambucano possa, no final do ano, estar comemorando a permanência e, quem sabe, algo a mais na Série A do Brasileirão. Notas da arbitragem. Nota 6,5. A arbitragem comandada pelo mineiro Felipe Fernandes de Lima foi razoável. Isso porque pau que dava em Chico nem sempre dava em Francisco. Foi nítido que não conseguiu manter o mesmo critério em faltas e nas distribuições de cartões. No lance de maior repercussão, na minha visão, que originou o pênalti para o São Paulo, houve contato, apesar da queda forçada do atacante do São Paulo em lance com o volante do Queiroz do Sport, mas no contexto geral não comprometeu no resultado final da partida. Aplicou ao todo somente 3 cartões amarelos, sendo todos para o Sport. Público e renda! Público, 37.856 torcedores para uma renda de 2.144.747 reais. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem! E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação de momento da primeira rodada do Brasileirão 2025. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte. Tudo!